Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, conforme era no princípio, agora e sempre. Amém. 9 de agosto de 2022, graça e paz nessa terça-feira, dia também de Santa Teresa Benedita da Cruz. Peçamos a Deus e a sua intercessão para todos nós. E o evangelho que nós temos é de Mateus 18, de 1 a 5, depois versículo 10 e de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Quem vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ela encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum dos pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. A liturgia de hoje e o evangelho de hoje nos traz uma preocupação que faz parte da vida de Jesus. A preocupação com os pequenos. A preocupação com gente fragilizada, a preocupação com gente que não tem oportunidade. Crianças não eram contadas, na época de Jesus, tanto que 5.000 homens se alimentaram sem contar mulheres e crianças, porque eram seres ainda que não se contavam, só se contavam homens adultos. O que nós temos na liturgia de hoje? Uma das preocupações de Jesus, além daquelas que a gente sempre falou, que é alimentação, que é saúde, que é as relações humanas, Jesus olha a questão da dimensão do ser humano, principalmente o ser humano mais fragilizado, o ser humano que passa fome, o ser humano que está doente, o ser humano que é desprezado, o ser humano que é um ninguém. Há uma reflexão de que dizem que há vidas desperdiçadas, há vidas jogadas. Há uma parte da sociedade que é considerada como inútil, porque eles não produzem, não consomem, eles não giram a economia, eles estão aí. Então são considerados como vidas inúteis diante do mercado que nós temos, diante da nossa sociedade, da nossa vida. Então alguém pergunta, quem que é o maior na casa de Deus? Quem que é o maior no reino dos céus? A questão é a grandeza, a importância. Escuta, o senhor está falando de um reino de Deus, de um céu. Quem que é maior ali? Quais são as pessoas grandes lá? E Jesus pega uma criança. Pegar uma criança significa, não no modo atual, estamos falando da criança naquela época, que as crianças de hoje são diferentes por causa de um processo de educação e de pedagogia. A gente está invertendo as coisas. Estamos colocando as crianças como adultos e os adultos como crianças, e por causa do excesso de proteção estamos criando gente fragilizada. Então as crianças hoje não são, mas naquela época a gente tem que considerar que as crianças, elas viviam precisando dos adultos. Criança geralmente não nasce nem com medo e nem com muita maldade no coração, nasce com uma certa inveja, isso sim, viu? Mas criança nasce confiando, ela confia em qualquer um, ela não tem medo, ela acredita nas pessoas. A gente quando era criança, eu acreditava muito nas pessoas. Hoje eu tenho uma certa dificuldade de acreditar nas pessoas. Ainda mais que eu sou neto de mineiro, então pior ainda, Então a gente é desconfiado por natureza,
Antigamente eu acreditava em tudo que se falava, hoje eu não acredito mais. Eu acredito nas pessoas que falam e fazem aquilo que falam. Mas eu não acredito mais em discurso, eu não acredito mais em pregação, eu não acredito mais em falação sobre Deus, em que eu não vejo nada alterando no mundo. Até porque é um problema no mundo em que nós vivemos, em que as pessoas só querem ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que elas querem, aceita e concorda. Ninguém quer ouvir mais o contraditório, ninguém quer ouvir mais aquilo que não está de acordo, que não está aprovando aquilo que a pessoa pensa na vida. Então, o Evangelho de hoje nos traz isso. Jesus pega uma criança e diz, olha, quem quiser ser maior no reino de Deus tem que ser como uma criança. E quem acolhe uma criança, acolhe a mim. Viu? E aí depois alerta, não escandaliza nenhum desses pequeninos. Nós estamos falando de criança. Criança não tem maldade. Elas fazem alguma maldade, mas não fazem por querer. Criança confia, acredita, ela aposta a vida, ela não tem medo. Mas é alguém que precisa de cuidado, tem que olhar. Você vai na lagoa aí, está lá 100% de atenção nas crianças. Uma placa lá que colocaram aqui na lagoa, no período de julho, 100% de atenção às crianças. Elas precisam ser olhadas, porque elas se divertem, elas se juntam. Mesmo não se conhecendo, a gente vai para a lagoa e vê aquele monte de crianças, algumas que nunca se viram, brincando e nadando e se divertindo. E às vezes acontece alguma coisica, mas na maioria predomina o barulho e a alegria. Predomina a satisfação e o bem-estar. A alegria de tomar banho numa lagoa. A satisfação de tomar banho numa lagoa. De comer alguma coisinha sentada na areia. E por isso Jesus vai alertando isso. Se vocês querem ser maior no reino, eu queria dizer que primeiramente cuide dos pequeninos. E depois ele termina com a parábola, olha, se alguém tem 100 ovelhas, perde uma, ele corre atrás dela. E ele tem muita alegria de saber que não perdeu. Por quê? Porque perder é muito triste. Perder é muito ruim. Perder nem sempre agrada. Toda separação ela é ruim. Nos tira a comunhão, nos tira a convivência, nos tira a aproximação. E também a dimensão de não querer perder. Tem 100, não, mas ele tem 99 ainda. Você não me importa, essas 99 estão bem. Eu preciso correr atrás dessa. E a gente vai, e há a alegria de encontrá-la. E traz, e coloca junto. E por que isso? Porque realmente é um processo normal. Nós somos feitos e fomos criados, e Deus espera que nós sejamos as 99. A gente é colocado nesse mundo e Deus espera que a gente seja as 99. Mas se algum motivo, por alguma realidade, distração, desconhecimento, a gente se afasta dessas 99 e se perde, aí sim alguém tem que buscar a gente. Alguém tem que nos acolher, alguém tem que nos salvar. Alguém tem que nos ajudar a reencontrar o caminho para voltar para esse grupo de 100. Porque esse grupo de 100 agora não é mais um grupo de 100, é um grupo que está faltando alguém. É o grupo que perdeu alguém. É o grupo que não é mais 100, é 99 agora. Mas ele quer ser 100. E o pastor tem obrigação e responsabilidade de fazer com que esse grupo volte a ser 100. E por isso ele corre, porque ele quer ter o grupo de 100. Ele não quer ter o 99, ele quer ter um grupo de 100. Ele não quer perder 1%, viu? Ele quer manter o 100%. E aí ele corre disso. É um pequenino que é salvo e é colocado. E por isso que Deus se alegra, viu? Quando não se perde nenhum desses pequeninos. Deus se alegra quando as pessoas fragilizadas encontram alguém que salva elas, que ajude elas. Nossa paróquia acompanha na sua precariedade e pobreza e simplicidade 12 famílias pobres da nossa cidade. A gente toda vez, uma vez por mês, traz elas para almoçar conosco. A gente vai continuar com isso, a gente reza para que continue, que a gente faça. Mas é um trabalho não muito fácil, que a gente está mexendo com gente pobre, não estamos mexendo com gente santa. E sempre há algumas coisinhas assim meio atrapalhadas. Então a nossa oração e a nossa prece
é que Deus possa guiar, iluminar e proteger a gente, guiar o nosso coração e que a gente possa encontrar pessoas que acolham e protejam os pequeninos, que não deixe o grupo de 100 se tornar 99, 95. A alegria de Deus é que todos nós sejamos salvos, principalmente esses que menos têm oportunidade na vida, aqueles que menos têm chance na vida. Um abraço e até mais.